Fala pessoal, beleza? Professor Castro aqui na voz. Esse circuito é um circuito combinacional e sequencial responsável para fazer a contagem de peças. Então, através de um sinal externo provindo aqui desse sensor, o circuito integrado 4026, ele é um circuito sequencial, tá? Então ele faz a contagem e apresenta aqui no display. Tem uma peculiaridade, uma característica do circuito, que ele, quando atingir o valor de nível 5, né, o valor 5 numérico, apresentado na contagem e no display de 7 segmentos, ele vai pausar essa contagem. Para a gente não esticar muito, vamos dar uma olhada aqui. Ó, a cada vez que troca de nível alto para baixo, a contagem acontece. Então, percebam que atingimos o número 5, o indicador visual está apresentando que alcançou o valor estabelecido e, apesar que eu possa dar mais pulsos, ele está inibido, tá? Então tem o sinal de inhibit desse 4026. Então o sinal está aqui, ó. E com esse sinal inibido, ele não realiza mais a contagem. Para que eu retome essa contagem, coloquei um botão de reset e o ciclo pode acontecer novamente. É um circuito misto, né? Ele envolve a parte combinacional com um circuito integrado sequencial. Esse sinal externo é provindo de um sensor, aqui representado pelo push button, que altera o nível lógico. Como a gente sabe que nível lógico alto, quando pressiona e quando eu solto, ele está emitindo nada, e nada é diferente de 0 volts, a gente tem um resistor de pull down aqui, ó. Então a função dele é forçar para baixo. Entra no clock, aí tem toda uma análise que você precisa fazer do datasheet para entender mais essas ligações e o que ele faz e como ele faz a contagem, mas fato é que ele apresenta já na forma dos 7 segmentos aqui, com os sinais que esse display precisa. Então, um display de 7 segmentos. Tem o resistor limitador de corrente, um para cada segmento, os valores 330 ohms, e qual é a parte do circuito responsável para saber, né, identificar que chegou no número 5, por exemplo. Então, o responsável por isso, ó, 7402, né? Então ele identifica o nível lógico baixo na saída 12, então representado pelo B, e na saída 11 representado pelo E. Então ele identifica 0 e 0, então sendo 0 e 0, tabela verdade do 7402, você vai ver que é nível lógico alto. O nível lógico alto está indo para o sinal 5 aqui, e esse sinal 5 continuando aqui, ó, é o inibidor do 4026. Ah, e se eu quisesse, de repente, que não fosse o número 5, eu quisesse que seja parasse no número 6, por exemplo. Eu preciso identificar qual é a combinação aqui, ó, qual é a combinação necessária para atingir o número 6. Então, vou abrir essa imagem aqui, ó. Ele seria a tabela do 4511, então a gente pode, nesse momento, não considerar os sinais DCBA, a gente pode focar aqui, ó, saída 7 segmentos. Bom, qual a característica do número 5? Ó, o sinal A está em 1, sinal B em 0, sinal C em 1, sinal D em 1, sinal E em 0, F1, G é 1. É uma combinação única que não se repete em mais ninguém. Pode perceber. Ah, mas então eu preciso pegar todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinais? Não, a gente pode ver o que tem de exclusividade nisso. Por exemplo, olha só, o sinal B. 1, 1, 1, 1, 1. Opa, aqui é 0 e 0. Depois volta a ser 1, 1, 1. O que significa? Significa que B só vai ser 0 em 2 casos.
Então aqui já tem uma exclusividade, olha, aqui é 5 ou é 6. Então eu já excluí 10, né? Eu saio de 10 caracteres, 10 aqui, ó, 10 possibilidades, e estou num caso que eu só tenho duas, ou é 5 ou é 6. Opa, legal. Mas o que que muda do 5 para o 6? Muda aqui, ó. O sinal E, se for 0, é 5. E se for 1, é 6. Perfeito? Então, voltando para o circuito. A gente sabe aqui, ó, sinal B, 0, sinal E, 0 também. A gente pode até fazer um teste aqui. Por exemplo, eu quero que a contagem pare no 6. Eu posso fazer uma alteraçãozinha, ó. Colocar uma porta lógica inversora, por exemplo, 7414. Você consultar o datasheet, você vai ver que ele é um inversor Schmitt-Trigger. Colocar aqui no sinal E, ó. E vamos ver acontecer a mágica, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, alcançou 6. Então a gente vê a diferença, né? Quando é 5 e quando é 6. Como que a gente soube? Olhando essa tabela. Então, através dessa tabela, você consegue pegar combinações diferentes. Só 2 sinais são suficientes para todos os valores no display? Não. Você precisa interpretar esse sinal. Aí cabe, né, você elaborar circuito, né, não só interpretar ele, mas você precisa elaborar esse circuito. Fato é que você pode pegar aqui, ó, esse sinal de saída. Perfeito? Então, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Gostou? Deixe seu like, se inscreve aí no canal e um abraço, até a próxima.